que eram de fato astrólogos, astrônomos, naquele Não tempo. eram reis, então, eram Não, eles eram cientistas, sábios. sábios. Cientistas. E por que Porque reis? astrologias e não diz reis, isso Não? aí já é a tradição. Diz vieram sábios do Oriente. Nossa, a gente aprende que eram reis. Aí é É, historinha de escola dominical e outras coisas mais. tá. Mas não, Eram eles sábios. vieram, não se diz o nome deles, os nomes que a eles são atribuídos é tudo coisa de tradição muito Ah, posterior. é? É como Belchior, Santa Claus, é só sei, como Papai Noel, aquilo ali. entendi. Mas eles, como astrólogos, astrônomos, que não se fazia diferença entre astrologia e astronomia na Naquela época. antiguidade, então eles vieram porque intuíram que aquela estrela, aquele astro celeste, ou aquele OVNI, não Ou aquele interessa. É cometa. aquele cometa, mas podia ser até OVNI. Que marcava uma. Que levou, eles chegaram a um lugar aí em Jerusalém. Aí ele falou: escuta, onde é que vai nascer o rei dos judeus? Perguntaram Caramba. a Herodes, Ah, é? que é esse paranoico que matava mulher, filhos e tudo. O cara Se ele disse: matava o ah, pessoal da própria é? família, você acha que É, ele vai correr o risco de ter um moleque que vai é. crescer e tirar o poder dele? Aí ele disse: que me digam onde é que eu quero ir adorar esse menino. Cara, Voltem aqui. Aí os caras foram 5 quilômetros depois, chegaram à aldeia de Belém. Era aquela história do censo sei. que César Augusto tinha mandado fazer para saber qual era o tamanho do Império Romano, saber com quantos ele contava para tudo. E até para, como censo É, entre nós, você precisa dele para economia, para para guerra. guerra, para plantio, para É, tudo. para tudo. Então, ele mandou levantar, e aí Jesus, por causa disso, tendo sido criado em Nazaré, nascido em Belém, ele voltou para Belém, lugar onde o pai dele também nascera. Para se inscrever no censo foi quando ele nasceu. E aí os caras chegaram, ficaram deslumbrados e foram embora e resolveram não passar mais por Jerusalém. Eles intuíram que Herodes queria matar o garoto. Foram por outro caminho e falou para os pais: saiam daqui o quanto antes. Aí quando eles vão para o Egito, que era o lugar mais próximo e ao mesmo tempo mais guardado que eles poderiam ter em relação à sanha de Herodes persegui-los. Aí eles ficaram aproximadamente 8 anos no Egito, de 6 a 8 anos, e voltaram. Foram direto para Nazaré. Herodes já tinha morrido, a Cara, história estava mais ou menos apagada, não tinha registro nem arquivo, era memória humana, é, distraível ao extremo. E aí cresceu lá no meio do nada, numa aldeia nin- pequena nin- de 200, 300 pessoas, e trabalhando com o pai, que era um carpinteiro rude, tosco, não é? A gente fica é. pensando que eram grandes obras, nada Não, era disso. coisa simples. Para comer, era só para comer. E aí depois ele desaparece É, nas narrativas é isso que é estranho, né? Tem um período que ele desaparece. dos 12 aos 30, É, que é onde surgem os lapsos com histórias de que ele pegou uma foi pra Índia, caravana é. de mercadores, foi bater na Índia. Primeiro ele sentou com o pessoal de Zoroastro, depois ele foi entrando na Índia. Aí ele dialogou com os Brahmanes, com todo. E aonde ele chegava, indiferentemente do nível de religião, Você, chamada Issa. sei. Na mesma época apareceu Issa, que é Jesus em árabe. Caramba! Apareceu Issa entre nós. Aí essa narrativa que foi descoberta por um repórter inglês no século XIX, ele limpou tudo, juntou tudo. É um livro interessante de ler. Pô, Dá uma boa ficção, é. porque não muda Jesus. Aonde ele chega, mesmo jovem, ele é um problema onde ele chega, porque a sabedoria dele confunde todo mundo, esmaga os sábios locais. Era aquela simplicidade vertiginosamente esmagadora, Devia ter um carisma. poderoso, curava pessoas, com uma descrição, desaparecia dos lugares porque não queria publicidade.
E tem a história de volta, até que se chega uma hora, nessa narrativa lá de Lasca, Sei. do mosteiro, do Dalai Lama, no fim da narrativa se diz que veio uma caravana anos depois de Jerusalém, e aí eles perguntaram, notícias de Issa? Aí o pessoal disse, tragédia. Os líderes judeus religiosos enciumados com ódio, com medo de que ele, sem nada, tomasse o lugar de todos, mudasse toda a natureza da espiritualidade judaica, o crucificaram, fizeram os romanos crucificarem-no por uma questão de natureza teológica, que não tinha nada a ver com os romanos, nem os romanos queriam. Mas, para agradar aos líderes religiosos, Pôncio Pilatos o matou. Líderes judeus. Os líderes judeus. Que doideira. E aí... Porque pro Império Romano não era bom crucificar ele e gerar talvez uma revolta. E o que não gerou a revolta foi a ressurreição. Porque como ele ressuscitou e apareceu para todos os seus discípulos... Os discípulos entraram num estado de euforia consolada. Ninguém matou Jesus. Ele está aqui, é mais poderoso agora do que quando andava encarnado entre nós. Mas eles contam essa história de volta lá em Lasca e acrescentam, no entanto, os que andavam com ele, e não eram poucos, inclusive um grupo de mais de 500 pessoas comeram e beberam com ele simultaneamente, no mesmo dia, na mesma hora, passavam o dia inteiro com ele. Quantas pessoas? 500. Não dá para você dizer que foi alucinação coletiva, que nada disso, que às vezes eu vejo aí o pessoal tentando fazer uma hipersimplificação que a ciência não corrobora. Ninguém sofre uma alucinação, 500 pessoas não sofrem um dia inteiro de uma alucinação coletiva. Não, é concreta, pega em mim. Quebrava, cortava o pão e distribuía, servia o vinho, conversava com cada um. Foi um negócio de uma factualidade absolutamente irrefutável para eles. A prova disso, diferentemente do que diz esse livro aqui, por isso que ele é útil e inútil. Porque ele minimiza isso? Ele quase que acaba com tudo. E aí você pergunta para ele, com base em que? Só ilações dele. No entanto, o que aconteceu é que todos esses homens que andaram com ele, de dia e de noite, que foram chamados de apóstolos, que não significa nada grandioso. Hoje em dia você vê apóstolo Valdomiro. Na realidade, a palavra apóstolo, xiliar, significa só o menino de recado, o mensageiro, o carteiro. O cara que vai te entregar uma palavra, mas ele não é uma gradação, não é uma titularização, não é nada disso. Tanto é que Paulo não andou com Jesus e foi chamado apóstolo porque a palavra que ele trazia sobrepujava a palavra da soma de todos os apóstolos que tinham andado com Jesus. A profundidade que o cara alcançou. Então, todos eles morreram de decapitação, crucificação. O único que não morreu morte violenta pelo testemunho de que Jesus tinha ressuscitado foi João, que ficou exilado até morrer na ilha de Patmos, lá no Mar Egeu. E morreu velhinho, já com 100 anos de idade, mais ou menos. Os outros todos, Paulo teve a cabeça tirada nos dias de Nero, Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Qual é o significado de ser crucificado de cabeça para baixo? Ele pediu. Ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor o foi. Caramba. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Caramba. Para não ter uma simetria que possa... Não, eu sou o cara que ele levantou o tempo todo. Eu não sou digno disso, não. E ele aqui no livro coloca em dúvida, inclusive, a ressurreição ou não? A ressurreição ele acha que foi só uma grande alegria. Foi metafórica, não? Foi metafórica, ou porque a primeira testemunha ocular da ressurreição foi Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios.
E aí ele diz, não, era uma pessoa que não tinha crédito de confiança para ser uma testemunha. Ela deflagrou um processo vibracional de impressões e os outros queriam crer. E aí ele atribui tudo É uma isso alucinação a uma coletiva. alucinação coletiva que chega a contemplar a loucura de 500 indivíduos num dia todo, É. conversando com ele. E depois ele vai assunto aos céus na presença de quase 200. Ah, é? É. Acontece isso? E isso, ter no, 200? no livro de Atos dos Apóstolos, aqui está dito, né? Que enquanto Jesus falava, foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, lá no Monte Olival. E enquanto eles olhavam para os céus, atônitos, dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, voltará outra vez do mesmo modo como o viste subir. Cara, Então, aí esses caras saem, pregam pelo mundo, Pentecostes, saem pregando, Paulo se converte. porque imagina ter uma experiência dessa, você não quer falar pra todo mundo o que Pô, aconteceu, cara. E né? a de Paulo, que ele tinha carta para matar judeus, ele já tinha executado um monte. Ele era um Ele soldado ele era um bolsonarista que ferrenho. faz o Daniel, o deputado Daniel, sei lá o quê, o troglodita. Quem? Silveira. Faz o Daniel Silveira virar sacristão do ódio de Paulo. Então, Paulo odiava e ele prendia, obrigava a blasfemar, torturava e Chegou a matava. ele matou. Ele mesmo diz, escrevendo aos Tessalonicenses e em outros lugares, eu matei e os obrigava a blasfemar, se não blasfemassem eu matava. E ele estava indo para Damasco, na Síria, porque tinha uma comunidade de cristãos escondida lá, ele queria pegar todo mundo e matar. Quando ele vai chegando ao Mas meio-dia, desculpa interromper, mas por que ele tava nessa perseguição? Amando de quem? ele pegou carta, amando do próprio ódio dele. Ah, é? Ele era contemporâneo de Jesus. Ele não viu Jesus porque ele foi criado em Tarso, Tá. onde hoje é a Turquia. E aí ele foi criado lá, foi educado, era uma das melhores universidades da Terra naquele tempo. Depois ele foi ser educado no judaísmo como fariseu aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos da época. E ele tinha um primo, Barnabé, que se converteu loucamente e acabou vendendo tudo que tinha e doou para a comunidade de Jerusalém para atender a necessidade dos pobres, que eram muitos naquele tempo. E ele ficou com muito ódio de tudo que ele ouvia de Jesus. Ele disse, isso aí é um charlatão enganando gente, eu vou acabar com essa história. Aí ele tá indo pra essa comunidade. Com cartas de autorização para prender, para matar, para fazer qualquer coisa. Quando ele vai indo ao meio-dia, Tá. na porta de Damasco, com uma escolta de guardas, de repente, ele diz, uma grande luz brilhou no céu, na cara dele. O sol estava na cabeça dele. Brilhou na minha cara. E eu ouvi aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caramba. É muito doido, né, cara? Saulo? Saulo, Não era Paulo. era o nome original dele, era Saulo, Ah, que significa o pequeno. Ele devia ser um homem de baixa estatura. entendi. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aí ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas entra na cidade, vai até uma rua chamada Direita, procura um homem pelo nome de Simão, e ele te ensinará todas as palavras desta vida.